Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dani Romancini aqui, na nossa série, o Beabá do Fluxo de Caixa. Espero que vocês estejam gostando. Essa é a nossa aula 3, né? Vou fazer uma recap aqui do que a gente já viu até agora, nas duas primeiras aulas. Na primeira aula, a gente destacou a importância de você anotar e classificar suas despesas, para você ter clareza de como que o dinheiro entra na sua empresa e, muito mais importante ainda, como que o dinheiro sai, né? Para onde que ele está indo, aonde que você gasta. Aonde que você consegue enxugar a sua estrutura de custos fixos. Na aula 2, a gente já colocou a mão na massa e viu como fazer um fluxo de caixa diário, né? Como que você pode anotar com detalhes tudo o que acontece, inclusive na sua conta bancária, né? Considerando cheques pré-datados, tanto de pagamentos quanto de recebimentos, suas vendas no cartão de crédito e o seu saldo bancário, né? Para você ter clareza de que qual é o saldo efetivamente real que você pode contar no seu dia a dia. E hoje a gente vai dar um pulinho a mais aí, porque a gente vai aprender como fazer um fluxo de caixa projetado. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais tempo, quanto mais antecedência você consegue saber o que vai acontecer no seu negócio, mais tempo hábil você tem para correr atrás de determinados ajustes, de determinadas estratégias, caso os recursos disponíveis que o fluxo de caixa vai te mostrar não sejam suficientes para cobrir as suas operações. Isso é muito importante porque passa uma segurança, uma tranquilidade para você trabalhar com o tempo e reverter esse cenário de fluxo de caixa negativo aí do seu negócio. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente dar uma olhadinha nos nossos slides, como de costume, né? Vamos lá aqui. Vamos começar a apresentar aqui para vocês. Bom, aula número 3, trabalhando com projeção. É muito importante isso, pessoal, e a gente vai mostrar aqui para vocês agora por que fazer projeção. Para que servem as projeções do fluxo de caixa? As projeções, elas ajudam a você prever sobras ou escassez, né, no caixa da empresa. Auxilia na preparação de impostos e planejamento de novas compras de equipamentos, ou ainda pode ajudar o empreendedor a identificar se ele precisa de um empréstimo, de um recurso extra, que talvez o dinheiro, o recurso do próprio negócio não vai ser suficiente. Podem ser feitas periodicamente, inclusive comparando os valores projetados com os valores reais ocorridos. Como fazer uma projeção, pessoal? A gente vai mostrar para vocês aqui uma planilha para vocês entenderem melhor, mas basicamente essas são as principais informações que vocês têm que se atentar. Estime suas prováveis vendas. Quando a gente vai fazer uma projeção, os compromissos a pagar são muito mais fáceis de planejar, porque a gente sabe quando vence as nossas contas, né? Por mais que a sua conta de energia não chegou, você sabe quando vence e você consegue fazer uma estimativa um pouco mais fácil do valor que vai vir aí na sua conta, né? Nas suas despesas. Salários também você consegue prever, seus encargos trabalhistas também, enfim. A maioria das despesas de um negócio, você consegue estimar muito mais fácil do que as suas vendas, né? Então, quando a gente fala que estime as suas prováveis vendas, a dica é, use um histórico de 2 anos e não esqueça de considerar uma taxa de crescimento, caso o seu negócio esteja em expansão. Então, pessoal, qual que é a dica aqui? Você vai pegar o seu histórico de 2 anos e atentando-se para aquilo que eu até falei na aula passada, com relação à sazonalidade do seu negócio, né? Se o seu negócio tem uma sazonalidade, ele vende mais em determinados dias do mês e muito menos em outros dias do mês, você tem que se atentar nisso quando você for fazer o exercício de imaginação de previsão das suas vendas, de planejamento aí das suas vendas. Quanto que você entende que você vai vender de acordo com o seu histórico? A gente fala 2 anos aqui, mas o máximo de tempo possível que você tiver de informação para você considerar. E se você está em expansão, se o seu negócio está crescendo, ou se você está prevendo crescimento, considere uma taxa de crescimento também aí nas suas vendas estimadas. Segundo item, estime o tempo de pagamento, pessoal. Qual o seu prazo médio de vendas? E não esqueça de incluir um percentual de inadimplência. Por que isso? Porque você não pode considerar o dia da venda, né? Se você vende a prazo, quando você for preencher a planilha do seu fluxo de caixa, você tem que considerar quando que aproximadamente você entende que você vai receber aquela venda a prazo.
Então, se você vendeu R$ 1.000 a prazo hoje, provavelmente quando aí? Qual que é o seu prazo médio de vendas? É 30 dias? É 15 dias? É 20 dias? Para você estimar na data correta o recebimento dessa venda a prazo. Estime seus gastos prováveis. Qual a sua estrutura de custos fixos e variáveis? Não pode esquecer de nada. E também considere um percentual de reajustes, tipo uma inflação no período. A gente vem vivendo, por conta da pandemia, uma inflação muito alta. A gente até tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre os efeitos da inflação no nosso bolso, né? Como que a gente percebe essa alta generalizada dos preços de diversos produtos. Se você está sentindo esse impacto aí no seu negócio também, considere essa inflação no seu negócio, se você consegue fazer esse repasse nos seus preços, considere esse indicador aí na sua previsão. E como eu falei aqui, que é um pouco mais fácil de prever a sua estrutura de custos fixos e variáveis. Lembrando que, pessoal, realmente não pode esquecer de nada, tá? Como a gente viu na aula passada, que a gente fez o fluxo de caixa diário, inclusive com as informações do seu extrato bancário, considere tarifas bancárias, considere juros, caso você esteja pagando juros, considere as pequenas despesas de um modo geral, ok? Não pode esquecer de nada. E utilize as suas previsões, como a gente está dizendo agora. Adicione também o seu saldo bancário e analise os valores de saldo de caixa diário e acumulado diariamente. Aí, antes da gente chegar aqui, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para a gente entrar na planilha, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que a gente está dizendo aqui. Pessoal, lembrando novamente que as planilhas que a gente usa aqui como exemplo para vocês, como ferramenta, são planilhas muito simples, porque o nosso objetivo é que vocês entendam o conceito, né? Então, a ferramenta é a mais simples possível, até para que ela sirva para o maior número possível de negócios, de empresas. E aí, quando você pega o jeito do negócio, quando você entende os macetes, quando você entende como que essa brincadeira aqui funciona, aí você vai colocando as especificidades do seu negócio na planilha, vai colocando outros ingredientes aí que você acha importante analisar, e a brincadeira vai ficando um pouco mais interessante. Aqui é basicamente para a gente entender o que aconteceu, tá? Aqui, nós vamos fazer aqui, ó, eu vou até mudar a data aqui, vamos considerar que a gente está fazendo já a projeção para maio, tá? Aqui vou mudar a data, 1 de maio, ela já muda automaticamente aqui para a gente. Bom, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Vocês percebem que são planilhas, são campos iguais, né? São planilhas que a gente repete, e atentem-se para a periodicidade, tá? Eu estou fazendo essa planilha diariamente, vocês percebem as informações aqui? Diariamente, e ela se repete, né? A gente segue aqui todos os dias do mês de maio. Só vou corrigir o mês aqui, porque ela estava como mês de abril. Vamos ver até que dia que ela vai. Maio. Ó, nós já entramos no mês 6 aqui. E aqui, maio de 21. E a última, maio de 21, que é a data base, tá? Então, nós estamos começando o dia 1º de maio. E nessa planilha aqui, vamos fazer a nossa projeção até 9 de julho, tá? Claro que você não precisa fazer todo esse período, né? Você não precisa colocar todos esses dias para frente. Se você está começando, se você não tem tanta prática, se você está se familiarizando com as informações ainda. O mais importante é que você comece e pelo menos tente fazer pelos próximos 15 dias. Então, se a gente vai começar a fazer a projeção para o mês de maio, nós vamos do dia 1 até aproximadamente o dia 15 de maio, aqui, dia 16, né? Aqui, pessoal, a gente tem uma classificação muito simples. Na parte de cima, são as entradas. Aqui a gente vai considerar o saldo dos bancos, vendas à vista, né, que é aquela venda que automaticamente no mesmo dia vai entrar o dinheiro no seu caixa. Contas a receber, lembra que eu falei que você tem que ter em mente qual é o prazo que você demora para receber as suas vendas a prazo. E a receber antigo, caso você tenha um fiado atrasado, enfim. Essa aqui foi uma classificação que a gente entendeu que acontece na maioria dos negócios. Aqui nós temos um subtotal que ele vai mostrar para a gente o nosso total das entradas. Ele vai somar aqui tudo que a gente colocar nessa parte de cima. Aqui nas saídas temos também uma classificação bem básica, né? Fornecedores a pagar, despesas particulares a pagar,
salários, energia, contabilidade, empréstimos e juros, FGTS e INSS, despesas a pagar, comissão a pagar, combustível a pagar, consultoria, imposto simples a pagar e telefone e internet a pagar. Essas estruturas aqui, pessoal, essa nomenclatura, você altera da maneira que fica melhor para você, insira mais linhas ou exclua linhas. O importante é que fique completo, que fique de uma forma que você consiga bater o olho ali e ter clareza das informações que você está colocando. Eu não gosto de trabalhar com uma estrutura muito enxuta, porque acontece o que a gente mostrou na aula número 1, né? Quando você não classifica muito as suas despesas, você acaba não tendo clareza do que você está considerando aqui no seu fluxo de caixa. E uma das vantagens, né, dos benefícios de você fazer esse fluxo de caixa projetado é justamente, caso a gente perceba um saldo de fluxo de caixa negativo, olhar para aquela despesa e ver o que pode ser feito. Então, vamos dar uma olhada nos nossos números aqui. Aqui a gente começou com um saldo de banco de R$ 1.500, que é o que a gente entende que vai ter ali no dia 1º de maio. Colocamos uma média aí de vendas à vista diárias, né? E colocamos aqui uma previsão de contas a receber. Dia 5 é um dia bom de recebimento, dia 7 é um dia bom de recebimento e dia 15 é um dia bom de recebimento. Temos aqui os nossos totais das entradas e também colocamos os compromissos que nós já sabemos que vamos ter nesses dias aí do dia 1 também, aproximadamente dia 15. Percebam que aqui ele dá o subtotal das saídas e dá o saldo de caixa diário, que é a primeira linha, e dá o acumulado, né? O acumulado, se ele vai somando caixas positivos em dias anteriores, ele vai acumulando e também vai subtraindo no caso de saldos diários negativos. Se a gente for olhar aqui no dia 3 de maio, o fluxo de caixa nosso aqui apontou a possibilidade do dia 3 de maio ficar negativo, né? Porque eu tenho uma previsão de entrada de R$ 450 para uma saída de R$ 950. Mas, como eu tive uma previsão aqui de saldos positivos nos dias anteriores, com o saldo que eu acumulei, eu consigo pagar essa despesa do dia 13 e ainda fico com um saldo acumulado positivo. Dia 4, ficou zerado aqui diário, que entrou, pagou, né, teoricamente, na nossa previsão. Agora, vamos para o dia 5. Dia 5 tem uma previsão de venda à vista de R$ 450, mais de recebimento R$ 1.000. E tenho que pagar R$ 350 de fornecedores, R$ 2.500 de salário, dia 5, e os encargos trabalhistas aqui, R$ 400. Percebam que tem uma entrada de R$ 1.450 para uma saída de R$ 3.250. E tenho um saldo acumulado de apenas R$ 950. Portanto, o que está me mostrando essa previsão aqui é que no dia 5 eu vou ficar com o meu caixa acumulado negativo, não só o diário. Aqui, R$ 850. Então, eu não vou conseguir pagar essas contas de acordo com essa previsão. Só que hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo agora, que vai ao ar, é dia 28 de abril. Do dia 28 de abril, eu tenho um tempinho um pouquinho melhor para entender o que eu vou fazer. Se eu tiver um contas a receber um pouquinho mais atrasado, posso fazer um esforço para receber alguma conta, posso melhorar essa minha previsão de venda à vista, posso fazer alguma estratégia comercial para melhorar esses números, e posso negociar talvez esses R$ 350 um diazinho para frente aqui, ou 2 diazinhos para frente, porque percebam que no dia 6, eu também estou com um cenário de saldo diário e acumulado negativos, né? Então, eu precisaria, para sanar essa realidade aqui, de aproximadamente uns R$ 1.050. Então, se eu conseguir colocar aqui R$ 1.050, ó, eu zero aqui. Entendeu? Então, eu consigo entender, consigo enxergar exatamente qual é a minha necessidade, né? Eu preciso arrumar para pagar as contas do dia 5 e do dia 6, R$ 1.050, né? Então, olha que... Me desculpa. Olha que beleza, que ferramenta interessante que a gente consegue entender. E olha como o cenário vai ficando um pouquinho ruim mais para frente. E, na verdade, eu preciso organizar isso melhor. Ou eu vou negociar esses valores de fornecedores, pedir uma tréguazinha, né? Pedir um prazozinho. Ou, se eu não conseguir, através de estratégias comerciais, melhorar as minhas entradas, eu consigo ter tempo
para correr atrás de um recurso extra, de um recurso de terceiro, talvez um empréstimo de um banco ou de um terceiro, né? Então, quando eu percebo isso com antecedência, que essa é a grande sacada do fluxo de caixa projetado, além da gente já saber o que vai acontecer, eu tenho tempo de me concentrar e pensar exatamente o que eu preciso, quais valores eu preciso, e também com um tempo extra, caso eu faça a opção por negociar. Não vou ligar para o meu fornecedor no dia que vence o boleto e falar para ele, olha, você tem um boleto que vence aqui de R$ 350 aqui do dia 5, vou ligar no dia 5 e falar para ele que eu não consigo pagar. Consigo me programar logo no começo do mês e falar, olha, eu tenho um boleto seu que vai vencer ainda no dia 5, mas pelo meu fluxo de caixa aqui, eu já estou percebendo que talvez eu não consiga fazer o compromisso, cumprir esse compromisso. O que você consegue fazer para mim? Pode colocar 2 dias para trás ou até 2 dias para frente? Enfim, depende dos números que você estiver olhando aí no seu negócio. Mas olha que diferença de postura quando você já sabe o que vai acontecer. Claro que isso é uma previsão, e isso não é uma garantia de que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que você está planejando, né? Mas que você consegue ter muito mais clareza e um rumo muito mais definido dos números que estão acontecendo aí no seu negócio, isso é inegável, né, pessoal? E aí, como a gente falou nos nossos slides, e se a gente estivesse pensando em fazer um investimento na nossa empresa? E se a gente estivesse pensando em comprar uma moto aí para ajudar nas nossas entregas? E para comprar essa moto, eu precisaria dar uma entrada em dinheiro à vista. Olhando esses números aqui desse início de mês, eu conseguiria dar essa entrada dessa moto? Desse empréstimo, desse financiamento? Não, né, pessoal? A não ser que os números aqui melhorem muito, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai estimar as nossas vendas e os nossos recebimentos, né? Claro que a gente tem que ter uma visão a mais próxima possível da realidade, para que a gente não enfeite muito a noiva, como a gente costuma dizer, né? Mas também não coloque uma previsão tão pessimista a ponto de esse fluxo de caixa ficar tão negativo, tão furado. E como a gente falou nos nossos slides, né, que é interessante que você, a partir do momento que você fizer uso do fluxo de caixa projetado, que você faça o comparativo com o que de fato aconteceu, né? Então, assim, eu oriento os meus clientes que você faça essa planilha, né, e salve ela no modo projetado. E depois você pode fazer uma paralela aqui do lado, copiar e salvar uma igual aqui, onde você vai colocando de fato, efetivamente, o que aconteceu, né? Coloca o valor que realmente você vendeu e coloca o valor que realmente você teve de despesas no dia, até para que você vá revisando a sua projeção, né? Não é porque você fez o fluxo de caixa, por exemplo, fizemos aqui do dia 1 ao dia 15, mas você, inexplicavelmente, ou por um motivo ou outro, as suas vendas aumentaram muito em relação à sua previsão, você volta no seu fluxo de caixa projetado e revê a sua previsão, né? Ajusta, aumenta um pouquinho, considera outros pontos positivos que você não se atentou aí no momento que você estava confeccionando essa planilha. Dá trabalho, pessoal? Vou falar para você que dá. Dá trabalho, é chatinho, porque você tem que pegar as informações dia por dia e preencher aqui com muito cuidado, com realmente concentrado no que você está fazendo, principalmente no exercício que você vai ter que fazer das suas vendas. Você vai ter que olhar o seu histórico, para olhar a sazonalidade, né? Olhar como que o seu mercado está reagindo, principalmente agora em tempos de pandemia, mas que depois que você pega o jeito, você não consegue mais ficar sem, porque isso te dá muita resposta, né? Então, basicamente é isso, e aí ele vai acumulando o tempo que você fizer aqui né, de dias, ele vai acumulando essa informação e você vai sempre analisando. Eu gosto muito de deixar salvo, né, as nossas projeções, porque vai servindo de exercício para você olhar, e como eu falei, né, você consegue voltar lá e ajustar e diminuir, mudar. Isso aqui é como se fosse um jogo, né? É um jogo de estratégia, na verdade. Você tem que ir brincando com esses números e tentando encaixar eles nos dias melhores, nos dias em que você tem mais recebimento, nos dias em que você consegue ter uma margem melhor para você pagar suas contas. Como eu falei na aula passada, existem dias do mês que para todas as empresas, os compromissos são maiores, que são dias de pagamento de salário, dias de pagamento de impostos, né? O quinto dia útil, o dia 10, o dia 20, para quem faz pagamento de vale, e tem, inclusive, o imposto simples também, que vence no dia 20 ou próximo disso. Então, nessas datas, você tem que tomar mais cuidado de concentrar mais algum tipo de pagamento, porque você já tem compromissos de valores consideráveis nessa data.
e talvez não sejam dias tão interessantes de venda para você, né? Então, isso aqui é como se fosse um gráfico, né? Um quebra-cabeça mesmo, que você vai encaixando as peças e entendendo até, facilitando até a sua estratégia de criar metas de vendas. Porque, de repente, você vai chegar à conclusão de que o que você está vendendo não é suficiente para você girar o seu negócio, né? Então, você precisa criar uma estratégia comercial e melhorar suas vendas. Isso é possível, né? Dependendo do seu negócio, dependendo da sua estrutura, isso é muito possível. Cabe aí você ter clareza do que está acontecendo na sua empresa para você criar a estratégia correta. Bom, vamos voltar lá para os nossos slides, para a gente entender um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, né? Como fazer a projeção. E agora, algumas dicas, né? Planeje e gerencie o estoque, pessoal. E aí você pode estar se perguntando, o que o estoque tem a ver com o capital de giro? Algumas perguntas como, qual é o valor do seu estoque hoje? E qual é o limite máximo e mínimo do seu estoque? Você saberia me responder? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque estoque é dinheiro. Seja ele um estoque de produtos que você revende, seja ele estoque de ingredientes ou matérias-primas que você usa na confecção do seu produto final. E se você não tiver gerenciamento desse estoque, talvez você está com um nível muito alto de estocagem, o que representa que você tem muito dinheiro estacionado ali, estagnado ali. Eu sempre, quando olho os estoques dos meus clientes, na verdade, não vejo produtos, vejo notas empilhadas ou penduradas em cabides, como dei exemplo de uma loja de roupa esses dias. Se você, hoje em dia, a gente consegue uma logística muito boa, claro que a pandemia afetou um pouco isso, mas a gente consegue trabalhar bem com a logística dos nossos fornecedores e com um estoque mínimo, né? E eu sempre falo que você tem que ter em mente qual é o seu produto-chave, quais são os produtos que você mais vende e que você realmente não pode correr o risco de ficar sem esse item no seu estoque. E desses itens que são seu carro-chefe aí do seu negócio, esses itens você não pode correr o risco de ficar sem. Mas alguns outros itens onde o giro é um pouco mais lento, você consegue deixar esse estoque com um nível um pouco mais baixo para que você não ingesse tanto capital de giro, o que atrapalha o seu fluxo de caixa, né? Porque quanto mais dinheiro você tem engessado ali na forma de estoque, menos dinheiro você tem para girar e para cumprir com os seus compromissos ali, né? Porque ele está todo engessado em produtos e ingredientes. Então, se atente à gestão do seu estoque, é muito importante saber o que você realmente precisa ter e não correr o risco de ter um estoque muito alto, talvez até de produtos com validade, que você pode correr o risco de perder se o giro do seu negócio desacelerar. Outra dica para quem vende a prazo, tá? Determine padrões de crédito para os seus clientes. Estabeleça critérios valiosos com os quais seu time de vendas pode trabalhar, mas sempre levando em consideração o potencial financeiro do cliente. O que quer dizer isso, pessoal? Quando você vai fazer uma análise de crédito, um cadastro aí para você começar a vender a prazo para o seu cliente, defina algum limite para ele. Porque senão, se você não tem a gestão do contas a receber muito bem organizada, corre o risco de você acabar vendendo um valor muito alto para o seu cliente e o prazo que esse cliente vai demorar para pagar essa conta com você ali, talvez extrapole muito o limite que você aguenta com o seu capital de giro, né? Essa é a grande sacada, porque aí é outro item onde o seu capital de giro fica engessado. Como a gente falou dos estoques, o seu contas a receber, mesmo que eles sejam contas a receber saudável, você não tenha tantos problemas de inadimplência, mas, quer ou não, é um dinheiro que demora um pouco mais para retornar para o seu negócio. E isso também é um ponto de atenção para o efeito do seu capital de giro, né? Para efeito de você considerar ali o quanto de dinheiro que poderia estar entrando e saindo do seu negócio com mais rapidez, que está engessado aí, como a gente falou, tanto no seu estoque quanto no seu contas a receber. Então, é isso, pessoal. Hoje aprendemos como fazer fluxo de caixa projetado. Espero que vocês tenham gostado. O nosso objetivo aqui é que, ao final dessa sequência de aulas, você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre fluxo de caixa e tenha entendido de uma vez por todas como que essa ferramenta é importante para o dia a dia do seu negócio. Se você não se inscreveu aqui ainda no nosso canal, curta e compartilhe essa live, né? Compartilhe essa aula aqui
para quem você acha que está precisando dessa informação. Só para lembrar, nós temos também as nossas redes sociais, nosso canal no Instagram e no Facebook, que é o economista Dani Romancini. Lá a gente disponibiliza muito conteúdo de forma gratuita para que você consiga absorver as nossas dicas e implantar imediatamente aí no seu negócio e descomplicar de uma vez por todas. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando e eu te vejo no próximo vídeo.